Olá pessoal, eu já fiz um vídeo falando do conteúdo da nova proposta de arcabouço fiscal que está lá nas minhas redes sociais, Antônio da Luz, _economista. Só que hoje eu queria falar um pouquinho da forma, porque forma, gente, é muito importante. Quando isso nós aprendemos lá no início da faculdade, gráficos eu posso fazê-los de modo que as pessoas entendam sozinhas o significado do que se quer apresentar, ou eu posso mentir, eu posso enganar, eu posso induzir ao erro. Por isso que é muito importante que um economista, seja ele que trabalhando no setor privado, nas entidades ou no governo, tenha muito cuidado e muito critério para que não gere erros. E eu estou aqui falando de erros para não acusar de fraude o que foi apresentado ontem no novo arcabouço fiscal. Então, vou diminuir aqui a minha tela, e essa daqui é a apresentação feita pelo governo no dia de ontem. Está aqui todas as insígnias e aqui está o arcabouço fiscal. Gente, observem esse gráfico. Observem comigo esse gráfico. Primeiro lugar, Política Fiscal União, 1997 a 2010, percentual ano. Percentual ano de quê? De quê? Da receita líquida em relação a quê? A despesa total, o resultado primário, a quê? Bom, isso daqui num trabalho de conclusão de curso, o aluno já não avança com um gráfico com essas explicações. Bom, mas lendo fora do gráfico, o gráfico tem que ser autoexplicativo, aqui diz que é em relação ao PIB. Então tá, então em relação ao PIB. Bom, Antônio, é isso que tu queria mostrar? Não, não é isso que eu queria mostrar, não. Isso é o de menos. Isso é o de menos. Vejam só, nós temos aqui a linha da receita líquida, esta linha da despesa total, e aqui cada ponto desses significam o resultado primário do governo em percentual do PIB. E vejam só que coisa mais bizarra. Aqui em 97 eu tenho 0,2. Aqui em 98 eu tenho 0,8. Logo a diferença é 0,6. E olha aqui a altura dessa diferença. Só que de 0,8 para 1,9 no ano de 99, cuja altura é 1,1 a mais do que o anterior, vejam que está bem menor essa diferença de altura do que essa diferença de altura. Quando a gente olha isso, a gente já fica estranho. Não, mas parei, mas tem alguma coisa errada. Isso não pode acontecer. E por que isso não pode acontecer? Porque se eu faço essa linha aqui e essa linha aqui e pego só esse período aonde até 2010, como se não houvesse outros anos, né? Como se não tivessem existido de 2011 a 2022, o que eu estou sugerindo com estas bolinhas no meio? Eu estou sugerindo que a minha estratégia tem controle, tem gradualismo, tem equilíbrio, eu sei o que eu estou fazendo e estou conseguindo colocar as coisas dentro de um patamar que me interessa. Só que acontece o seguinte, gente, aqui eu já vi que tem uma coisa errada, mas olha só que coisa absurda, de 1,9 sobe para 1,7. Como que isso é possível? Como é possível de 1,9 subir para 1,7? Não, gente, tem que cair para 1,7. Mas a bizarrice não acabou. No ano de 2001, eu tenho outro 1,7. Bem mais alto, ou seja, não tem como ser porque é problema depois da vírgula, bem mais alto do que o 1,7 anterior. Ou seja, vejam essa diferença do 0,8 para cá e desse 1,7 para 1,7. Não tem a menor chance de ser por questões depois da vírgula. E aí depois sobe para 2,1 e cai para 2,3. Como é que pode cair de 2,1 para 2,3? Que coisa mais bizarra. E aí sobe para um 2,5 que é menor que esse 2,1. Como pode 2,5 ser menor que 2,1 e menor do que 2,4? E sobe de 2,5 para 2,4 e sobe de 2,4 para 2.
E aí de 2 sobe para 2,1, que é mais alto que 2,4, que é mais alto que 2,5, que 2,3. E aí cai de 2,1 para 2,3. E de 2,3 sobe para 1,2, que por sua vez sobe de 1,2 para 2, e esse 2 é maior do que esse 2, que é maior que esse 2, é maior que 2,3, é bem maior que 2,1, é bem maior que 2,5. Vejam só a distância. Gente, que coisa mais bizarra. Gente, que coisa mais bizarra. Que erro mais grosseiro. E eu não posso acreditar que um ministro de planejamento, com um ministro da Fazenda, acompanhado de secretários de Tesouro, de Política Econômica, etc., cometem uma fraude. Então eu não posso acreditar que autoridades como essa vão cometer uma fraude. Então eu fico impressionado com a grosseria do erro, então, que foi esse anúncio nesses termos, e nós basearmos uma política fiscal brasileira, uma regra fiscal para o Brasil, baseado em algo assim. Só que vejam, terminou em 2010, final do governo Lula. Só que por que não mostraram? Então aqui, ó, esse gráfico ele sugere que durante esse período havia controle, equilíbrio, se sabia o que estava fazendo, as estratégias eram bem feitas. Só que acontece o seguinte, gente, por que não mostram o para frente? Eu vou te mostrar por que o governo não mostrou para frente. Aqui eu vou pegar uma matéria da Veja, lá de 2012, quando se falava, quando o próprio Manteiga, que era o ministro da Fazenda da Dilma e do governo Lula, porque quando caiu o Palocci, entrou o Guido Manteiga no governo Lula, no segundo governo Lula, que é quando começou a patifaria. Até então as coisas vinham sendo feitas corretas, tanto é que o Brasil ganhou grau de investimento, mas depois que caiu o Palocci e veio o Guido Manteiga, que quase voltou agora, só não voltou porque o Tribunal de Contas da União não o impede de assumir cargos públicos, pois o próprio Manteiga, ele disse que, frisou que isso não é novidade, que essa atitude já foi tomada em 2009. Que atitude é essa? A contabilidade criativa para atingir meta fiscal. Ou seja, nós não estamos diante de algo novo, nós estamos diante de algo bastante conhecido. E o que é a contabilidade criativa? É o que os economistas chamam de contabilidade criativa, que consiste em fazer manobras contábeis legais, mas são manobras, nas contas públicas, tais como descontar os gastos com o PAC, lá naquela época, do conjunto de despesas realizadas no ano, transformando-as em investimento. Você já ouviu há bem pouco tempo atrás, pouco mais de mês, o presidente da República questionar os critérios de investimento, né? Queria botar coisas que não são do investimento em investimentos. Gente, nós já vimos esse filme e ele termina na maior depressão econômica que o Brasil passou na sua história recente, conhecida por bons números. E quem quiser entender mais sobre esse assunto, mais sobre esse tipo de problema e por que nós, economistas, somos tão cautelosos, cobramos dos nossos estagiários, cobramos dos alunos em sala de aula, que o gráfico seja bem expressado, com título, com fonte, etc., porque se pode mentir através de gráficos. Eu posso iludir através de gráfico. Porque um gráfico ele tem que ser autoexplicativo. Só que se ele autoexplicar uma coisa errada, vai fazer com que as pessoas acreditem em algo que não é verdadeiro. Para isso, inclusive, tem um livro que se chama Como Mentir com Estatística, do Darrell Huff, que eu recomendo fortemente a leitura, porque não é um livro para te ensinar a mentir. Ele é um livro que te ensina a se defender desse tipo de pegadinha, de erro ou de mentira mesmo escrachada. E não sou só eu que gosto desse livro, viu? Ele é recomendado pelo Bill Gates e segundo a Amazon, é um dos livros mais lidos do mundo. Só que eu quero voltar aqui para este gráfico e lhe dizer o seguinte: eu não acredito que esta fonte, Secretaria do Tesouro Nacional, esteja envolvido com isso aqui. Porque o Tesouro Nacional tem técnicos brilhantes, tem economistas de primeira linha que jamais cometeriam esse erro. Jamais cometeriam um erro desses. É só entrar no site do Tesouro Nacional ou no Tesouro Transparente para vocês verem o padrão de trabalho do Tesouro. Não é esse. Não é este. Então, não foi esta fonte aqui, não é Secretaria do Tesouro Nacional. Era melhor ter posto como fonte a pessoa que fez esse gráfico,
seria muito mais sincero. Só que por que terminou em 2010? Eu vou te mostrar por que terminou em 2010. Por que razão esse gráfico não avança. Eu refiz as contas, refiz todas as contas a partir do dado da receita líquida, da despesa, do resultado primário, está tudo aqui, e do PIB. E aí então nós chegamos neste gráfico aqui. Sabe por que não foi mostrado todo? Porque olha aqui, ó, aqui está o ano de 2010 e depois o que nós temos? Uma queda, déficits primários. Esses números aqui, vejam que o zero está por aqui, ou seja, esses números todos são negativos. Ou seja, aquela contabilidade criativa que era a regra fiscal da época, porque veja, o Brasil tinha um superávit primário, era a âncora fiscal da época, que foi desmoralizada, não no governo Dilma, no governo Lula II, quando Guido Mantega foi ministro da Fazenda, que acabou com a âncora fiscal de superávit primário, a desmoralizou com a contabilidade criativa. E qual foi o resultado? O resultado foi esse. Que depois foi estabelecido a lei do teto dos gastos, que é uma nova âncora fiscal, que foi desmoralizada pelo waiver ainda no governo passado, e agora, depois, com a PEC de transição feita nesse governo, e agora se traz esse outro arcabouço fiscal com um conteúdo muito discutível, com metas bem difíceis de atingir, que ao invés de mexer na melhoria do gasto público, quer aumentar a arrecadação, que sim sinaliza para aumento de carga tributária, e para enfeitar isso tudo, traz um gráfico que é, no mínimo, para dizer no mínimo, grosseiramente errado.